Olá, meninos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui é a professora Elianice, né? Nós estamos aqui na disciplina de português, ok? Como eu tinha falado na aula, eu estou aqui, vou usar esse vídeo para corrigir a aula passada, né? Do material estruturado, descritor 10. Ou então, saber 10. Ou descritor ou saber 10, tá? Então, vamos lá, na nossa correção. Você observe que, como foi explanado na aula passada, sempre vai iniciar o material com uma mensagem, né? Reflexiva, e essa de Voltaire, que fala: alma é um termo vago, indeterminado, que expressa um princípio desconhecido, porém com efeitos conhecidos que sentimos em nós mesmos, certo? Então, o nosso objetivo da aula vai ter vários, mas o principal mesmo vai ser identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros, né? Tem o reconhecer o gênero textual, tem também o relacionar o texto nas suas condições de produção, do seu contexto histórico, social e circulação, tem para analisar, discutir e socializar diferentes textos presentes em várias mídias, estudos de gêneros textuais presentes na comunicação atual, tem também interpretar texto com auxílio material gráfico diverso, certo? Mas o principal é o propósito comunicativo. E para começo de conversa, falamos na aula passada, explanando, discutimos, né? Comentamos um pouquinho sobre os emotions, né? Sobre esses 24 emotions que tem aqui na telinha, tá? E que vai falar as carinhas, né? Os emotions ele vai representar de maneira gráfica o sentimento, o estado de espírito, né, dos interlocutores em conversas online, né, gente? Nas redes sociais e nos aplicativos voltados para esse fim. Essas figurinhas elas podem complementar significados de textos verbais, como também pode expressar mensagens inteiras e independentes, tá? E aí a gente vai observar o propósito comunicativo de cada emotions, né? Da ilustração para responder aos questionamentos, certo? Nas sequências. Então você observe que discutimos na aula passada cada um deles, são 24 aqui. E a primeira questão diz, ó, na ordem que aparecem, da esquerda para a direita, escreva a intenção comunicativa de cada emotion, né? Então, você vai observar que a primeira vai ser o quê? A primeira carinha vai ser demonstrar alegria, né? A segunda, também demonstra alegria. A terceira, também alegria. O quarto, com a língua lá de fora, o saboroso, não é? Delícia. O quinto vai ser o quê? Morrendo de rir, né? Rindo bastante. O sexto, né? Você observa que ele está assustado. O sétimo, observa que ele está fazendo uma careta, e assim sucessivamente, né? Foi pedir para você fazer uma pesquisa para você realmente aprimorar cada carinha desse para observar o propósito comunicativo dele. Isso vai depender também do contexto, né, gente? Em que você está sendo inserido, como é que está sendo a sua conversa, né? E aí você vai sempre inserir, sempre não, né? Tem pessoas que gostam de inserir alguns emotions para complementar a sua comunicação, ok? Já a segunda questão diz o seguinte: existe um emotion que pode expressar mais de uma finalidade comunicativa? Sim, né, gente? Pode sim. Quais? Pode ser um ou mais, ok? O que levou você e os seus colegas a pensarem nisso, né? Porque a gente observa que, dependendo do contexto, vai existir sim mais de um significado. Aí eu vou dar aqui um exemplo para vocês, que é o emoji com um óculos escuro, né? Como foi citado anteriormente, ó. Dependendo do contexto, ele pode significar que a pessoa está na praia, né? Indicar que está na praia, ou também um outro significado que é que ele está curtindo alguma situação, ok? Pode ainda ter outros significados dependendo do contexto de uso, como foi falado, né? E aí você pode utilizar esse emoji do óculosinho ou qualquer outro emoji que você acha que pode ter mais de um significado, mais de um propósito comunicativo, mais de uma finalidade, ok? Só lembrando que o propósito comunicativo vai ser a finalidade, né, gente? É uma das opções, né? Continuando. Aqui na terceira questão, ela é mais na oralidade, ok? Que já falamos também, que diz assim: certamente essa ambiguidade, né, esse duplo sentido no propósito comunicativo,
ele pode causar problemas no cotidiano. O que nos leva a dizer, por exemplo, foi mal, eu não quis dizer isso, né? Você entendeu errado. Veja os exemplos abaixo. Aí já foi citado, né, que a mãe estava conversando com o filho durante a noite e ela simplesmente não entendeu o emotion que ela utilizou para com o filho. Aí ela diz, ó, já está dormindo, dorme com os anjos, e enviou um emotionzinho de cocôzinho, né? Aí eles, no outro dia, diz assim, mãe, por que você mandou um monte de cocô? Aí ela, o quê? Cocô, mãe. Por que você me mandou esse monte desse desenho de cocô? Não é cocô, é cupcake. Tá pensando que é um doce, né, gente? Aí ele começou vários risozinhos, né? Entendeu errado. Observe que no contexto ela estava entendendo uma coisa, mas no caso seria outro. Aí em outra conversa, ela começa a colocar um emotionzinho, umas carinhas de saindo fumaça pelo nariz. Aí ele fala, mamãe, o que aconteceu? Aí ela estou com o nariz congestionado. Então ela pensa que essa carinha aí ela vai representar a pessoa que está com o nariz entupido, né, congestionado. E no caso não é. Então, aí observe que ela entendeu errado o propósito comunicativo aí da carinha, certo? Aí a pergunta: você tem algum episódio para contar sobre isso? Exercite agora a oralidade em sala de aula. Comentamos um pouco, não foi? Se você tiver algum episódio parecido que você entendeu errado, pode responder, certo? Aí aqui no conceituando, ok? Ele vai mostrar, que vai perceber que existe uma expressão destacada no negrito, né? Que lá no começo da conversa, que vai ser o propósito comunicativo, onde ele vai fazer uma alusão primordial em todo o ato comunicativo, que é a intenção, o propósito, a finalidade, certo? O que significa o propósito comunicativo? Ele fala que somente intencionamos falar ou escrever algo mediante de um propósito, mesmo quando a conversa é boba e sem sentido, ou quando a piada é despretensiosa. Vai existir inúmeras possibilidades que o usuário da língua possui para se comunicar através dos incontáveis textos presentes na sociedade, os quais denominamos gêneros textuais, certo? Além desse propósito comunicativo, esses gêneros são produzidos a partir de um contexto social, cultural, histórico específico que determinará suas características em seu público-alvo. Aí aqui vai mostrar alguns exemplos, né? Observe aí que a questão aqui da bula de remédio, do paracetamol, né? Está indicando, está orientando como é que se deve usar o remédio paracetamol, está dando aqui as apresentações de forma de uso oral, composição, ok? E aqui, nesse segundo texto, vai ser o quê? Está mostrando a questão de uma campanha, né, de um cartaz, que é a água, se você não economizar, pode faltar. Aqui em cima tem um chuveirinho, e aqui tem um slogan, né, de cada gota conta, e todos pela água, né? Realmente o cartaz aí está tentando induzir a pessoa a convencer que a pessoa precisa economizar água, porque ela vai faltar, ok? E é mais ou menos isso, que ele fala que o propósito comunicativo, né, da bula de remédio, né, é fornecer informações importantes sobre o medicamento. Já o propósito comunicativo do cartaz é sobre o quê? O propósito comunicativo é sobre a economia, né, de água, mobilizar as pessoas, os leitores, a aderir à ideia, né, apresentado que é economia de água, ok, gente? Então, até agora, a gente observa que o propósito comunicativo e sobre os gêneros textuais. A gente vai buscar esses mais esclarecimentos, certo? Já foram mencionados. E aqui, conversando com o texto, né? Ele fala que começaremos a aliar a teoria desenvolvida anteriormente com a prática da leitura de diversos gêneros com a resolução de questões para a aprendizagem efetiva da identificação do propósito comunicativo em diferentes gêneros. Para tanto, utilizaremos a temática bullying nas próximas leituras, a fim de promover um diálogo necessário e contundente sobre esse assunto num ambiente escolar, ok? Aí o primeiro texto, certo? Ele vai ser um editorial, tá, gente? O que seria um editorial, professora? Um editorial, ele é um gênero da esfera jornalística
que ele vai ter como objetivo expressar a opinião de um determinado veículo de comunicação, tá? Sobre o que fato recente, certo? Os temas dos editoriais são muito variados. Eles podem tratar da política, economia, ok? Mas também de segurança pública, violência e outros assuntos, tá? Geralmente, trata-se de tema relacionado a um acontecimento recente, o que alimenta a discussão sobre ele. Como é um gênero que expõe o ponto de vista da empresa, da comunicação e que o publica, raramente ele vai ser assinado, certo? Então, você observe aí, ela tem a finalidade de promover a leitura desses textos, né? E dessas características aí do editorial, ok? Então, você observe que esse texto 1, ele vai ser um editorial, tá? E esse texto, ele vai falar sobre o bullying, né? O termo do bullying, né? Veio de onde? O que é que significa, né? Que é um ato de violência. E ele costuma ser muito praticado, né? Por pessoas, um grupo de pessoas, ou então de forma individual. Ele tem o objetivo do bullying é intimidar e agredir a pessoa, né? Uma outra pessoa de forma física ou psicologicamente, certo? Aí ele vai trazer também a prática desse bullying, né? Vai trazer bastante problemas, pode ser no meio social, no meio escolar, certo? Ele pode abordar tanto crianças, adolescentes, a personalidade, sexualidade, né? São várias causas que pode acarretar a questão do bullying, né? A pessoa não aceitar de fato como a outra pessoa é. Então, ele fala também que a vítima pode sofrer alguns traumas, desenvolvendo seu baixo autoestima, né? Que com insegurança ela não consegue viver no meio social, ocasionando alguns impactos negativos ao longo da sua vida. Aí ele vai dar aqui até exemplos, né, de algumas vítimas que sofreram bullying, né, na infância e que quando tornou-se adulto, né, quis se vingar das pessoas, das pessoas que o agrediram, né, com bullying anteriormente, né? E aí ocorreu aí o massacre do Colombo em 99 e também lá na escola de Suzano em 2019, né? Ele fala que nesses dois casos não são isolados e que eles obtiveram muita repercussão na mídia, na sociedade no todo, porque as pessoas, né, o número é assustador e as causas também. E aí, lá no caso de Suzano, eles realmente mataram muitas crianças, né, inocentes, porque realmente era o tipo de crianças que praticaram bullying com ele, né, na infância. Né? Foi um terror na época, né, gente? Então, ele fala que algumas atitudes devem ser evitadas para não gerar impactos na vida da vítima, né? Quem pratica o bullying, acho que é brincadeira. Quem sofre o bullying vai sofrer esse impacto muitos anos, né? Ele fala que também pessoas ao seu redor, como amigos, familiares, de extrema importância que a família e a escola estejam atentas a qualquer demonstração de ocorrência desse ato, tá bom? E ele precisa ser evitado para evitar danos maiores, tá? Portanto, aí o Gazeta, né, quem vinculou esse editorial, ele busca no jornal alguns feitos dos alunos para alunos apresentar esse tema, né, que ele busca dar muita ênfase para mostrar o quão é importante falar e realmente incentivar a pessoa a não praticar isso, né? Ele fala também que a edição é levando questões do artigo de opinião, entrevista, crônica também em áreas de entretenimento para os leitores, certo? Aí quem fez foi esse editorial foi a Fabriana Cunha, né? Ela é editora-chefe, Gazeta Valmir, a edição é em maio de 2019. Jornal de Estudantes em uma escola pública do estado do Ceará, certo? Já o texto 2 é um cartoon, tá, gente? O cartoon, ele é um gênero também textual, da esfera também jornalística, que ela vai retratar situações do cotidiano com humor e com a ironia, ok? Faz uso principalmente da linguagem não verbal, mas também pode conter elementos da linguagem verbal. O gênero ele vai trazer aí, de forma implícita, né? Não tão clara, a crítica do autor,
os aspectos da vida social e dos comportamentos humanos, e tem o objetivo de levar o leitor a refletir sobre as situações retratadas, certo? Que no caso aqui, né, gente, a questão vai ser o bullying, tá? E aí você observa um garotinho bem na frente na sala de aula, escrevendo, né, desenhando, e como se na cabeça dele, como se fosse um pavio de uma bomba, né? E os demais coleguinhas na sala de aula tá atrás, que são os praticantes de bullying, como se fosse a cabecinha de um fósforo, né? Que qualquer hora que eles acenderem e falar alguma coisa, lá a criança, o garoto, explode, certo? De tanto receber ofensas, né? Brincadeiras desnecessárias, que é a prática do bullying, certo, gente? Então, você observa aí que a linguagem ela é toda não verbal, né? Que você precisa retratar, observe que pelas carinhas tem um achando graça, tem o outro falando alguma coisa, então e o outro na frente sofrendo, né? Observe que a cara dele não é agradável. De fato, está mexendo com o psicológico dele, com o emocional dele, tá? Então, esse cartoon ele é de Davi Simões, cartunista de Gazeta Valmir, tá? Edição maio de 2019. É o mesmo jornal, né? Os dois gêneros textuais foi publicado no mesmo jornal. Então, ambos os textos eles foram produzidos por estudantes do ensino médio de uma escola pública do estado do Ceará para a publicação de uma edição do jornal escolar intitulado Gazeta Valmir, sendo então textos pertencentes à esfera jornalística, mesmo tendo um caráter jornalístico e tratando do mesmo tema, no caso bullying, esses dois textos podem ser denominados de gêneros distintos, diferentes, né? Então vamos ver. A primeira questão, observe que a gente foi comentando e já foi dando a resposta de acordo com as questões. Informe o gênero de cada texto lido. Então, foi já explicado, né, cada gênero, que lá o texto 1 foi um editorial, né? Foi explicado o que era um editorial no desenvolver do texto, e também mostrou também a questão do texto 2 vai ser um cartoon. Os dois são da esfera jornalística, mas cada um tem sua particularidade, certo? E sua estrutura de forma diferenciada. Já na questão 2, né? Que características linguísticas levaram você a identificar cada gênero? Preencha o quadro abaixo. Então, você ia analisar cada texto e ia trazer para a gente aqui, né? O conceito de cada um deles, né? A estrutura dele. Ó, no texto 1, qual é o gênero textual? Vimos que é um editorial, né? O gênero textual é editorial. A estrutura do texto, você vai observar que o editorial ele vai ser um texto escrito argumentativo. Ele estava argumentando como era o bullying, o que foi que se passou, né? Dando exemplos dos massacres, né? E assim sucessivamente, né? O problema que pode acarretar e o que não pode acarretar, certo? A linguagem, qual a linguagem utilizada? A linguagem padrão, aquela linguagem correta que é acessível para todo mundo, certo? O propósito comunicativo principal, você vai observar que o propósito, aí a finalidade do texto era que a editora-chefe do jornal escolar, ela vai argumentar sobre o bullying, né? Vai esclarecer o que é o bullying. Ela vai dar o conceito e depois vai dar os exemplos. Então, aí através de argumentos. Ok, gente? Já no texto 2, né? Vimos aí que o gênero vai ser um cartoon, certo? A estrutura do cartoon ela é através de desenho, imagem. Observe que não tem um texto escrito, só é através de desenho e imagem. A linguagem é uma linguagem não verbal. Precisamos entender a linguagem, porque não tem aí o escrito, certo? Através das imagens. E o propósito comunicativo principal vai ser o cartunista realizar uma crítica sobre o problema do bullying, né? Através da imagem, ele está criticando a prática do bullying, principalmente na sala de aula, na escola, né? E acontece muito, é um ambiente que acontece muito o bullying, certo, gente? Reflita oralmente com o seu professor, com seus colegas, sobre o termo principal utilizado no quadro. Você observa, a gente vai fazer alguns questionamentos aqui, né? Mas você vai refletir aí bem rápido. Seja que o mesmo texto pode ter mais de finalidade comunicativa? Sim, né? Vimos que sim. Será que pode existir o propósito principal e outro secundário? Vimos também que sim. Tem aquela finalidade principal e os secundários, né? Que vem posterior, né? Será que todas as vezes que utilizamos um texto
no gênero textual, estamos conscientes do nosso propósito comunicativo? Nem sempre, né, gente? Às vezes, muitas pessoas fazem, é para ter consciência da finalidade que quer repassar, mas nem sempre, né, as pessoas fazem isso, mas é para ser, tá? Esperamos que toda a sensibilização leitora desenvolvida até este momento tenha sido bem compreendida e proveitosa para você. Assim, você responderá ao desafio com bastante segurança e tranquilidade. Então, vamos lá? Lembrando que o desafio são um total de 9 questões, né? Mas aí eu tentei enxugar o máximo possível, porque ia ficar muito extenso. E eu coloquei somente uma questão para testar mesmo, né? E aí, na questão, diz o seguinte: leia o texto a seguir para responder a questão proposta. Aí, esse texto, né, é uma lei número 13.663, de 14 de maio de 1918. Altera o artigo 12 da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Artigo 1º do caput do artigo 12 da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos 9 e 10. 9. Promover medidas de conscientização e prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, né? Que no caso é o bullying, no âmbito das escolas. 10. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas. Né? Isso aí foi em Brasília, 14 de maio de 2018. Essa lei está disponível, né, no site aí do INGOV, né, do in.gov.br, em 24 de agosto de 2019, certo? Isso foi acessado. Aí vem a pergunta, observe que é uma lei que foi incrementada, né, lá em 2018, para defender as pessoas que sofrem o bullying, né? A questão da conscientização mesmo, né? E como vai ser destinada para as escolas essa lei 910, certo? Então, o propósito comunicativo do texto né? Do texto acima qual é a finalidade do texto? Qual é o propósito dele aí? Será que orientar sobre como proceder um caso de bullying? Não, né? Como é que proceder os casos de bullying? Não tá orientando dessa forma. B, registrar uma nova lei brasileira que combate ao bullying? Sim, observe que está sendo registrada uma nova lei, foi feita lá em 2018, sobre o combate do bullying, né? Será que a letra C discutir a alteração da lei brasileira no combate do bullying? Não está discutindo nada, certo? Então, não é. B, divulgar as novas ações do governo no combate ao bullying? Não está divulgando nenhuma nova ação, tá sim registrando uma lei, tá? Comparar a lei brasileira com as leis estrangeiras do combate ao bullying? Também não. Aí não está tendo nenhuma comparação e nem está citando nenhuma outra lei estrangeira aí, certo? Então, a correta vai ser a letrinha B. E é o comentário da questão. Você vai observar, gente, que a leitura do texto ela vai possibilitar a você, aluno, o contato com o gênero frequente em provas de concursos e também nos textos motivadores da redação do Enem, tá? O que amplia o conhecimento acerca de diferentes gêneros textuais, considerando sua função social, lá na competência 1, habilidade 3. Além disso, a compreensão de textos jurídicos está associada ao campo de atuação na vida pública, previsto na BNCC. Certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido. E agora também a última questão, que é a questão do Enem, que sempre vai vir no material estruturado, uma questão do Enem para a gente exercitar, certo? Aí diz assim: vamos conferir como o Enem exige a habilidade leitora do candidato quanto à identificação do propósito comunicativo em diferentes gêneros e quanto a outras reflexões relacionadas a esse processo. Boa resolução, né? Boa correção. Aí vai ser a questão 28, certo? Do Enem de 2018. Aí o texto, você observa que ele vai conter um texto verbal e não verbal, tem imagem também, palavras, certo? Você observa uma garrafa PET, né? Como se tivesse sido estendido aí tipo um tapete, tem uma tesoura, tem uma fita, tem linha, ok? E aí o que ela diz? Lá em cima, né, no topo acima, tem assim, como se fosse um cesto, que diz úmido. O que é que vai ter nesse cesto? Cascas,
ossos, resto de comida, pó de café, chá, galhos e potes, certo? Bem abaixo, perto da garrafinha PET, tem um outro cesto, diz assim, cesto para secos, né? Que são latas, papéis, plásticos e vidros. Aí são cestos de lixo, né? Vamos entender assim. Mas em cima diz assim: plástico velho pode virar tecido novo. Aí tem a imagem, plástico, né? Que aí o garrafinha PET, e aí tem um tapete como se fosse o tecido. Aí tem aí para a gente interpretar: plástico velho pode virar tecido novo. Aí diz assim: garrafa PET vazia tem valor líquido e certo. Reciclada vira tecido, madeira sintética ou plástico novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude, assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separa o lixo e acerte na lata. Então, observe aqui, ele está tentando conscientizar, né, a questão da reciclagem do lixo, né? Sendo que você reciclar pode gerar uma outra, né, um outro material. Aí ele está dando exemplo da garrafa PET, né? A gente reciclar a garrafa PET pode virar outras situações, pode virar outras coisas, como tecido, madeira, plástico, e assim sucessivamente. E aí está dando essas dicasinhas onde eu devo jogar o lixo, né? Em qual cesta, no úmido, no seco, né? Então, observe que é a questão mesmo da reciclagem, tá? Aí tem a questão do Enem 2018, diz o seguinte: nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal, que é a imagem, né? Como argumento para quê? Para o reaproveitamento do material, para facilitar a separação do lixo, observe que sim, né? A letra A vai ser o reaproveitamento material. Observe que se a gente faz a reciclagem, ele vai ser reaproveitado para fazer um tecido, uma madeira, né? Um outro plástico e assim sucessivamente. Por que não vai ser a letra B? Facilita a separação do lixo. Não indica isso, a questão da imagem, né? A imagem não está indicando essa separação do lixo, não é isso? Essa facilidade. Letra C, melhoria da condição do catador. Ele não está na imagem mostrando essa facilidade do catador, tá? Na letra D, preservação dos recursos naturais. Também não está mostrando lá na imagem. E a letra E, geração de renda para o trabalhador. Também não mostra essa geração. E sim está mostrando o reaproveitamento do material. Por isso que vai ser a alternativa A. O comentário da questão é que a linguagem não verbal presente na questão tem como objetivo mostrar como a reciclagem da garrafa PET pode se tornar um novo produto, né? Por exemplo, um tecido. Assim, a imagem ela é utilizada como estratégia argumentativa para influenciar o comportamento do leitor, ou seja, persuadir, convencer o leitor a reaproveitar o material reciclado. Certo, gente? Entendido? Então, aqui finalizando a nossa correção da atividade. E para encerrar o assunto, né, ele está dizendo a questão se você conseguir entender o que seria o propósito comunicativo, né? Que vai ser a desenvolver as habilidades leitoras, né? E realmente tem aqui os questionamentos que vai cumprir com esse objetivo de comunicação perante a sociedade, tá? E buscar que você realmente tenha esse olhar, o que seria o propósito comunicativo, né? Essa finalidade em cada gênero textual, certo? Foram gêneros diferentes, mas com propósitos comunicativos diferentes, ok? E aqui também está dando dicas de filmes, né? Para você realmente falar também um pouquinho sobre o bullying. Essa dica sempre vem de acordo com a temática. E aqui, para você finalizar, você mesmo vai fazer essa análise, essa sua autoavaliação relacionada à aula. Se você aprendeu, conseguiu compreender o que é propósito comunicativo? Se sim, né? Total, você coloca construído. Se não, você coloca em construção. Conseguiu identificar diferentes gêneros textuais abordados na aula? E assim sucessivamente, você marca no xizinho qual é a sua avaliação e aqui a referência, né, bibliográfica do material estruturado. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? E a correção. E é isso, e até a próxima aula. Certo? Todos
Fiquem com Deus.